Olá pessoal, tudo bem? Eu quero dar um recado rapidinho antes do vídeo começar. Se você gosta das minhas aulas e realmente quer aprender inglês de verdade, acesse o nosso site cursomarcondes.com.br e conheça o nosso novo curso completo, onde vocês vão ter acesso a muito mais conteúdo, inclusive as aulas de listening, que são faladas, são narradas por professores americanos e, é claro, acesso a todo o material em PDF, inclusive das aulas de gramática. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tudo é preparado com muito carinho para vocês. Agora sim, vamos voltar ao nosso vídeo, vamos voltar à nossa aula. Um forte abraço. Hello my friends, how are you? Welcome to another English class. Olá meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês. Na aula de hoje nós faremos a correção da nossa lista de exercícios sobre os imperativos. Claro que nós aproveitaremos também para revisar muito dos vocabulários que nós vimos, referente principalmente às doenças e também aos medicamentos. Preparados então? Vamos à nossa aula. Exercise number 1. Fill in the blanks with the verbs hurt, feel or have. Então já deve estar corrigido aí na lista de vocês. Nós temos que colocar um the aqui, tá? Já with the verbs, com os verbos hurt, feel or have. Hurt, que é o verbo doer, não é isso? Ou também pode ser o verbo machucar. O verbo to feel, que é o verbo sentir ou sentir-se, e o verbo have, que é o verbo ter, que nós usamos para dizer que nós estamos com algum problema específico, não é mesmo? Vamos lá então? Vamos começar juntos aqui. Letter A. Henry, a backache. Henry, a backache. Henry o que, pessoal? Henry, uma dor nas costas, não é isso? A backache. Então ele tem uma dor nas costas. Claro que em português é mais comum nós utilizarmos o verbo estar, não é isso? O Henry está com uma dor nas costas. Mas em inglês nós vamos utilizar aqui sempre o verbo have, tá joia? Só que nós temos que conjugar, é claro. Vejam só, o nosso sujeito aqui é o Henry, não é isso? O Henry é he, então he has, ok? He has a backache. Nós usamos o verbo have quando nós queremos dizer que nós estamos com um problema específico, um problema de saúde específico, não é mesmo? Olha lá, letter B. Lauren's arm. Lauren's arm. Arm é braço, lembram-se da nossa aula sobre o corpo humano? Então, o braço da Lauren. O braço da Lauren o quê? Pessoal, aqui só cabe o verbo dói, não é isso? Então, o braço dela dói. Como o braço da Lauren é a mesma coisa que ele, só que não é uma pessoa, nós utilizaríamos qual subject pronoun? Nós utilizaríamos o subject pronoun it, não é mesmo? Então, a gente diria it hurts. It hurts. Olha só a conjugação. Então, hurts por quê? Porque todo o sujeito aqui é o braço da Lauren, ok? Lauren's arm. Tudo isso é o sujeito e nós poderíamos substituí-lo pelo pronome it, tá joia? Por isso que ficou a conjugação, então, hurts. Tranquilos? Letter C. Jay doesn't very well. Então, o Jay não muito bem. Não o quê? Não se sente muito bem, não é isso? Vai ficar, então, Jay doesn't feel very well. Jay doesn't feel very well. Bem tranquilo, o Jay não se sente muito bem. Ficou fácil, né? Nós já tínhamos conjugado para vocês ali o doesn't, não é? Que é o nosso verbo auxiliar. Ele já está conjugado para he, já que o nosso sujeito aqui é Jay. Aí ficou tranquilo, o verbo principal aqui, o verbo sentir-se, feel, ele não precisava mais ser mexido. Era só colocar ele ali na lacuna, como nós acabamos de fazer. Letter D. My head, minha cabeça, o quê? Minha cabeça dói. De novo, não é isso? O verbo doer é o verbo to hurt. Então, olha só, pessoal. My head, de novo, minha cabeça não é ela, it. Então, fica it hurts. It hurts. My head hurts. Tá joia? Minha cabeça dói. E agora, eu estou com dor de cabeça. Headache, dor de cabeça. Eu estou, só que em inglês a gente não usa o verbo to be. A gente usa o verbo have para dizer que nós temos um problema de saúde. Então, I have a headache. I have a headache. Eu tenho uma dor de cabeça. I have a headache. Now, letter E. Sam, the flu. De novo, olha só. The flu é a gripe. O Sam está com gripe. Mas a gente vai dizer o quê? Ele tem uma gripe, não é isso? É assim que a gente fala em inglês, utilizando o verbo have. Só que nós conjugando aqui have para Sam, que é he, fica he has. He has. Então, Sam has the flu. O Sam está com gripe. But he better. Mas ele o quê? Ele se sente melhor. Então aqui é o verbo sentir-se conjugado para he. Então he
feels, não é isso? He feels, não pode esquecer esse Szinho aí, porque he, she e it, né, a terceira pessoa do singular, pedem esse Szinho na conjugação no simple present, como nós já estudamos, tá legal, pessoal? Então tá aqui, fizemos o nosso primeiro exercício, vamos para o nosso exercise number 2. Match the diseases in column A with the advice in column B. Então, match significa ligar, conectar, nós vamos juntar, tá joia? Então, match, ligue the diseases, as doenças, in column A, na coluna A, with the advice in column B, com os conselhos, não é isso? Aqui, nesse caso, esses conselhos seriam os conselhos médicos, na coluna B, in column B. Vamos ver juntos, então, olha só. Aqui na coluna A, nós temos primeiro a headache. A headache, nós acabamos de ver, é uma dor de cabeça. Pessoal, qual seria um bom conselho para uma dor de cabeça? Vamos ver o primeiro aqui. Take an antacid. Take an antacid é tome um antiácido. Bom, para dor de cabeça, um antiácido não vai ajudar muito, não é mesmo? Então, essa daqui não é a nossa resposta. Olha só a próxima. Buy a cough syrup. Cough syrup é o que? Xarope para tosse. Também não vai adiantar para dor de cabeça. Take some aspirin. Opa, take some aspirin, com certeza pode ajudar a dor de cabeça, não pode? Pode. Então, it's a good advice, é um bom conselho. It's a good advice. Então, vamos ligar ali, olha só, a headache, take some aspirin. Para uma dor de cabeça, tome aspirina, né? Tome algumas aspirinas. Now, a cold. What's a cold? A cold é um resfriado. Bom, pelas que nós já vimos aqui, nenhuma serve para um resfriado, não é mesmo? Vamos começar então para baixo aqui no call a dentist. Call a dentist é chame ou ligue para um dentista. Também não vai ajudar quem tem um resfriado, não é isso? A próxima, don't go to school. Não vá para a escola. Opa, normalmente quando nós estamos resfriados, pode ser um bom conselho não ir para a escola. E vamos ver então o último, só para a gente ter certeza. Take a flu shot. Take a flu shot é tome uma injeção para a gripe. Não, quem está resfriado não precisa de uma injeção para a gripe, né? A gripe é quando os sintomas são mais fortes do que o resfriado. Então aqui o melhor conselho é don't go to school. Não vá para a escola, né? Ou seja, fique em casa, né? Descanse, stay home and rest, ok? Don't go to school. Não vá para a escola. Is a good advice for a cold. É um bom conselho para um resfriado. Now, a stomachache. What's a stomachache? A stomachache é uma dor de estômago. E aqui, olha só, o primeiro que nós temos ali. Take an antacid. Então, tome um antiácido. Very good. It's a good advice, right? So, take an antacid is a good advice for a stomachache. Então, tomar um antiácido é um bom conselho para uma dor de estômago. Next, the flu. The flu é a gripe. Bom, quem está gripado pode tomar uma injeção contra a gripe, não é isso? Então, take a flu shot. Take a flu shot. The flu, good advice for the flu is take a flu shot. Tome uma injeção para a gripe. Now, a toothache. A tooth é o que mesmo? Tooth é dente. Então, a toothache é dor de dente. Pessoal, do que nós vimos aqui, o melhor conselho para uma dor de dente é call a dentist. Call a dentist, ligue para um dentista, chame um dentista, ok? So, if you have a toothache, se você tiver dor de dente, call a dentist, chame um dentista. A cough. Now, what's a cough? A cough é uma tosse, não é isso? A cough. Então, a gente vai dizer o quê? Buy cough syrup. Buy a cough syrup. Compre um xarope para tosse. Então, syrup, xarope. Buy a cough syrup. Tranquilos, pessoal? Então, aqui fizemos aqui a conexão entre os problemas de saúde, as doenças e também os melhores conselhos para cada uma delas. Now, exercise number 3. Fill in the blanks with the correct disease. Então, complete as lacunas com a doença correta. Então, disease, só lembrando, é doença, não é mesmo? Então, olha só, olhando aqui a imagem, look at the picture. Gina has a stomachache. Stomachache. Ela não está com a mão aqui no estômago, na barriga, então ela tem uma dor de barriga ou uma dor de estômago, tá joia? A stomachache. B. Simon has a... Pessoal, pelo que nós estamos vendo aqui na figura, o Simon ele está com febre, não é isso? Olha só, ele está segurando lá um termômetro, e então ele está com febre. A gente vai dizer como mesmo? Simon has a fever. Simon has a fever. Mas, professor, eu entendi diferente. Eu entendi que ele está resfriado. É comum quem está resfriado estar com febre, não é isso? Então, eu coloquei, por exemplo, Simon has a cold. Simon has a cold. O Simon está
resfriado, bem tranquilo. Se você achou que ele está gripado, pessoal, aqui nós não poderíamos colocar flu, porque quando a gente usa flu, é uma doença específica, a gente teria que usar o the flu, ok? The flu, e não a flu. Então, por isso que não poderíamos colocar flu aqui nesse caso, tá joia? He has the flu. Poderia ser? Poderia ser. Só que eu teria que ter colocado aqui o the e não o a. Por isso que não cabia flu aqui na resposta. Poderia ser somente fever or a cold, tá joia? Tranquilos? Now, letter C. Linda has a... E olha só, ela está com a mão na cabeça. Ela tem uma dor de cabeça. Como dizer isso em inglês mesmo? Cabeça é head e dor é ache, não é isso? Então, she has a headache. She has a headache. Ela está com dor de cabeça. She has a headache. Now D, Alan has a throat. Throat é garganta. E o Alan tem o quê? Ele tem uma garganta inflamada. Ele está com a garganta inflamada. Como é que nós dizemos inflamado mesmo em inglês? Nós vimos a palavrinha sore, ok? Sore. So Alan has a sore throat. O Alan está com a garganta inflamada. E Sandra has a... Olha lá, ela está na fila aqui para o dentista, não é isso? Olha lá, dentist. Então ela está com dor de dente, ela tem dor de dente. A gente vai dizer Sandra has a toothache. Toothache. Tooth é dente, ache é dor. She has a toothache. Ela está com dor de dente. Now letter F. Stephen has the... Agora sim, olha só, o Stephen está com gripe, ele está gripado. Olha só, the flu. The flu, então, a gripe. Ele está com a gripe, the flu. Tá joia? Now letter G. Carlos has a... E o Carlos agora, ele tem o quê? Bom, pelo que a gente está vendo aqui, ele está gripado ou então ele está resfriado, não é isso? De novo, nós não podemos colocar aqui a gripe porque eu teria que ter colocado o the flu. Como eu não coloquei, nós colocamos o a, então fica cold, ok? Carlos has a cold. O Carlos está resfriado. Carlos has a cold. Tranquilos, pessoal? Bom, letter H. Anthony has a... E agora? O Anthony está com dor aonde? Com dor nas costas, não é isso? Olha a mão dele ali onde é que está. Nas costas. Costas em inglês é back. Então, dor nas costas a gente diz backache. Backache, ok? Anthony has a backache. O Anthony está com dor nas costas. Now, exercise number 4. Fill in the blanks with the imperative. Então, vamos completar a lacuna com o imperativo. Then, e então, turn the sentences into the negative form. E então, transforme as frases para a forma negativa. O que eu quero que vocês façam, então, é, primeiro, vamos montar aqui, completar a lacuna com o verbo na forma imperativa. Fácil, é só colocar o verbo ali, não é mesmo? E depois passar para a negativa da forma imperativa, que é só colocar o don't na frente, não é isso? Então, é um exercício bem facinho, tá joia? Olha só. Então, a gente tem aqui a pill before bed, um comprimido antes de dormir, né? Bed é cama, mas a gente vai dizer, então, antes da cama, melhor dizer antes de dormir, é mais comum em português, tá joia? Então, a gente vai usar aqui o verbo to take, a gente só tira o to da frente e fica take a pill, tome um comprimido. Take a pill before bed, tome um comprimido antes de dormir. Como é que a gente faz a negativa agora, pessoal? É só colocar o don't antes do verbo. Olha como é que fica. Don't take a pill before bed. Não tome um comprimido antes de ir para a cama, antes de dormir. Então veja, o imperativo é sempre aquela forma, né, aquele modo verbal que a gente usa para dar ordens, para dar conselhos, para dar instruções e sugestões, tá joia? Então sempre vai ser direto para a pessoa com quem a gente está falando, por isso don't, não faça isso, não vá ali, ou então faça isso, tome alguma coisa, como nós vimos aqui no nosso caso, sempre para a segunda pessoa. A gente sempre direciona uma frase no imperativo para a pessoa com quem nós estamos falando, tá legal? Olha só, now letter B, a gente tem aqui o verbo to wash, que é lavar, e depois, olha só, your hands before dinner, as suas mãos antes do jantar. Então, lave as suas mãos antes de jantar. Como é que a gente vai dizer isso? É só colocar o verbo to wash sem o to na frente. Fica, então, wash your hands before dinner. Lave as mãos, lave suas mãos antes do jantar. E na negativa, é só colocar o don't antes do verbo. Fica, então, don't wash your hands before dinner. Don't wash your hands before dinner. Não lave as mãos antes do jantar. Um péssimo conselho, não é isso? Bad advice, um mau conselho. Now, letter C. Healthy food. Healthy food é comida saudável. Então, aqui o verbo é o verbo to eat. Eu quero dizer, coma comida saudável. Fica como, então?
eat healthy food. Eat healthy food. Coma comida saudável. E na negativa, don't eat healthy food. Não coma comida saudável. Don't eat healthy food. Letter D. A doctor if your chest hurts. Então, a doctor é um médico. If, se, your chest, o seu peito, hurts, doer. Então, se o seu peito doer, chame um médico ou ligue para um médico. Por isso, o verbo to call, que pode ser chamar ou ligar. Como é que vai ficar, então? Call a doctor. Chame um médico ou ligue para um médico. E na negativa, fácil, né? Don't call a doctor if your chest hurts. Não ligue para um médico se o seu peito doer. Então, cuidado, pessoal, não sigam esse conselho aqui na negativa, porque é claro que ele é um mau conselho, a bad advice, ok? Don't call a doctor if your chest hurts. Não chame um médico se o seu peito doer. Tranquilo? Não sigam esse conselho, embora ele esteja gramaticalmente correto. Now, exercise number 5. Complete the conversation. Então, complete a conversa. Vamos lá? Olha só, eu deixei aqui tudo numerado, né, os diálogos, para vocês seguirem a sequência junto comigo. Olha lá. What's the ban? Então, pessoal, como é que a gente pergunta qual é o problema, o que há de errado, nesse caso aqui para o ban? A gente vai perguntar what's the matter? What's the matter? Qual é o problema? Professor, eu coloquei problem. Pode? Pode, sem problema. What's the problem? Mesma coisa. What's the matter? What's the problem? Não tem problema. Ah, professor, eu coloquei aqui wrong. What's the wrong? Daí não pode, tá, pessoal? Por quê? Não pode porque a gente colocou o the ali. Teria que ser what's wrong? O que está errado, o que há de errado. Mas what's the wrong? Daí não existe, tá joia? Então aqui poderia ser matter ou problem, tá joia? Matter ou problem. Number 2. My throat, aqui a minha garganta, o que é minha garganta dói. Como é que a gente fala isso mesmo em inglês? Nós vimos lá no primeiro exercício. My throat hurts. A minha garganta dói. And I a terrible cough. E eu, uma tosse terrível. Terrible cough. Uma tosse terrível. E eu estou com uma tosse terrível. Será que é o verbo to be, então, que a gente vai colocar aqui? Não. Lembre-se, pessoal, para falar que nós temos um problema de saúde em inglês, nós usamos o verbo have. Então, I have a terrible cough. Eu tenho uma tosse horrível. Claro que em português a gente vai traduzir por eu estou com uma tosse terrível, porque é mais natural para nós falarmos com o verbo estar, não é isso? Não, olha lá, number 3. I see, eu entendo, eu vejo. Some drops 3 times a day. Então o que ele vai dizer? Olha só, tome algumas pastilhas 3 vezes por dia. Então, primeira coisa, como é que se fala tome? É o verbo to take, não é isso? Então, take. E agora, que tipo de pastilhas, pessoal? Pastilhas para tosse, não é isso? Como é que a gente fala pastilhas para tosse? Cough drops. Cough drops. Então, take some cough drops. Tome algumas pastilhas para tosse 3 times a day. 3 vezes por dia. Olha lá no number 4, ele vai perguntar algo mais? Como é que a gente fala essa pergunta mesmo? Olha só, quando a gente tem o else ali no final, a gente pergunta anything else? Algo mais? Anything else? Ele está perguntando então para o médico. E olha o que o médico vai responder. Drink cold liquids. Será que quem está com dor de garganta e com tosse deve tomar líquidos gelados? Bom, talvez alguns médicos indiquem. Eu não sou um especialista, não sou médico, então eu não sei. Mas aqui no meu exemplo, nós vamos imaginar que não se deve tomar, tá joia? Líquidos gelados. Então o conselho seria don't drink cold liquids. Não beba líquidos gelados. Don't drink cold liquids. And in bed for a few days. E na cama por alguns dias. Pessoal, e fique na cama por alguns dias, não é isso? Qual é o verbo ficar? Não é o verbo to stay? Será que a gente sabe colocar o verbo ficar no imperativo? Claro que sim, né, pessoal? É só tirar o to da frente. Então, stay in bed for a few days. Fique na cama por alguns dias. Tá joia, pessoal? Então, completamos aqui o nosso diálogo. Mais uma lista resolvida. Vocês viram, não tem segredo. Aqui, nesse último exercício, nós já fizemos um diálogo completo entre um paciente e um médico. Então, desde o médico, começando com a pergunta do que há de errado com o paciente responde o problema que ele tem e o médico, então, passa a dar conselhos e sugestões para resolver esse problema. Com isso aqui, nós completamos aquilo que nós queríamos ter estudado nesse nosso módulo, tá joia? Claro que nós ainda teremos mais um vídeo de listening para nós praticarmos agora o nosso ouvido com todo esse vocabulário e também com essa gramática que nós estudamos no nosso módulo. Tá legal, pessoal? Um grande abraço a todos, então. See you all next class.